E eu estou com o Cláudio Fernandes Correia, ele é neurocirurgião e vai falar especialmente hoje, que é 11 de abril, sobre o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Tudo bom, doutor Cláudio? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo de bom. Muito obrigada aqui por conversar conosco sobre esse tema e principalmente hoje, né? Bom, o que é essa campanha Dia Mundial da Doença de Parkinson? Não, algumas doenças emblemáticas que afetam a população de uma maneira geral e que são ainda verdadeiro desafio dentro da medicina, e pela quantidade de pacientes afetados, é que estabelece-se para chamar a atenção da população que tem e deveria se submeter aos tratamentos para melhorar principalmente a qualidade de vida. Entre essas doenças, a doença de Parkinson, que é uma doença do sistema nervoso central, é uma doença degenerativa e progressiva, é uma doença que normalmente afeta pessoas da sexta década de vida para frente, mas pode acometer jovens. Habitualmente, quando acomete jovens, inclusive, tem uma evolução mais problemática, mais rápida, mais comprometedora. Mas, felizmente, ela predomina, se for analisar entre o jovem e o idoso, é mais na faixa etária avançada. E ela se caracteriza por, então, uma área do sistema nervoso que produz uma substância importante chamada dopamina. Essas células que produzem essa substância vão degenerando, morrendo, e essa substância deixa de ser produzida. E os sintomas, à medida que isso vai acontecendo, os sintomas dessa doença vão se agravando. Entre os sintomas mais importantes da doença tem o tremor, é um tremor de repouso. O paciente, quando está quieto, sentado, é que ele mais treme. Quando ele tem uma ação de um movimento, isso é menos evidente às vezes. Mas também tem um distúrbio da marcha, tem uma lentidão progressiva na realização de movimentos, inclusive movimentos simples, como levar o garfo até a boca, pegar uma xícara de café, um copo com água. Isso vai ficando comprometido, a fala também fica comprometida, às vezes uma hipofonia, seja a fala baixa, uma palavra chamada escandida também, que é uma característica da fala do paciente parkinsoniano, e também distúrbio do equilíbrio. O paciente frequentemente tem quedas por causa desse distúrbio do equilíbrio que progride com a doença. Outros vários sintomas, como depressão, salivação na boca excessiva, tudo isso pode acontecer também à medida que a doença caminha. Quanta explicação aqui, gostei bastante, doutor Cláudio, contando aqui para nós o que é essa doença, dando um panorama aqui geral para todos, até porque esse Dia Mundial da Doença de Parkinson, como o senhor citou, é para que as pessoas tenham mais conhecimento, saibam a importância, né, do tratamento. Quando você falou sobre qualidade de vida, né, conviver com a doença com qualidade de vida, é bem o nosso assunto de destaque de hoje, falando que o Brasil ficou aí em 46º lugar no ranking de 132 países, no índice de progresso social. A gente falava sobre questões, né, que fazem parte desse índice, falando sobre qualidade de vida e, com certeza, né, a prevenção, a educação a respeito das doenças é algo que influencia muito, né, porque quando a pessoa tem conhecimento, ela sabe como ela pode conviver com essa doença, ou também a gente poderia dizer como ela pode evitá-la. Doutor, tem algum tipo de precaução? Não. O que é muito importante é a pessoa, porque isso é uma coisa que não só o próprio paciente vai perceber, mas familiares, amigos vão perceber, é o início da sintomatologia. E quando isso começa a acontecer, e isso é válido para outras coisas também, o paciente deve procurar. O médico ideal é um neurologista, mas às vezes o paciente não tem ideia de quem procurar, procura o médico de confiança. É provável que ele vai poder perceber os sintomas e fazer uma hipótese do diagnóstico e, evidentemente, encaminhar para um neurologista. O médico básico para tratamento dessa doença, na fase inicial, é, de fato, o neurologista. Eu sou neurocirurgião funcional, que é uma área que trabalha muito com os pacientes portadores dessa enfermidade, usando uma tecnologia que é uma das mais modernas que tem no mundo, que é o implante de eletrodo cerebral
para controle do movimento involuntário, ou seja, do tremor, e controle dessa rigidez que limita a dinâmica do movimento. E, doutor, todas as pessoas que têm o mal de Parkinson, elas estão aptas a isso ou não? Ou depende do caso, tem que ser avaliado para colocar esses eletrodos? De uma forma didática, seria correto dizer que todos os casos devem ser avaliados. O que existe um equívoco que precisa ser afastado é pensar que o procedimento operatório para implante de eletrodo é feito numa fase tardia da doença. É um equívoco muito grande, é um erro gravíssimo, porque nesta fase bastante avançada não há muito o que beneficiar o paciente com a técnica de eletrodos. O que nós temos que fazer é naquele paciente que pode ter pouco tempo da doença, mas que o tratamento medicamentoso não está sendo tolerado, ou mesmo muito bem tolerado, não está trazendo um alívio da sintomatologia da doença. Esse é o candidato a ser colocado um eletrodo. Se, evidentemente, nós estamos com um paciente que responde muito bem ao medicamento, com poucos efeitos colaterais, é lógico que não há necessidade de implantar eletrodo. Mas isso do dia certo, da indicação correta de implantar um eletrodo, pode ser muito precoce, como eu disse. Basta entender se a terapêutica medicamentosa tem a eficácia esperada e se é tolerada pelo paciente adequadamente. Certo, doutor Cláudio. E você falava sobre o começo, né, da doença. Quais são os primeiros sinais? Você citou vários sintomas que a pessoa pode ter. Os mais importantes é o tremor e a rigidez, assim, a lentidão dos movimentos e o tremor. São os mais chamativos, os mais evidentes. Existe uma expressão muito usada entre nós, a gente chama de facies marmórea. Isso fica difícil de quem está nos ouvindo entender. Sim. Mas sabe quando você perde a vivacidade da expressão facial? Fica como se fosse uma coisa meia estática, meia quieta, meia parada, o piscar meio parado, o movimento lento, para falar lento. Quer dizer, uma pessoa que era normal, que falava normal, que mexia os seus membros, sua face, seus olhos de uma maneira normal, passa a ter uma lentidão na execução desses movimentos tão naturais e simples. E às vezes associado, como eu disse, com tremor que não existia e é um tremor de repouso. Não confundir com o tremor de ação, que é o tremor chamado essencial ou tremor senil, que o paciente, na execução de um movimento, aí sim tem desencadeado um tremor, às vezes intenso até, e que também pode ser objeto até de tratamento cirúrgico. Mas não tem os outros sintomas da doença. A pessoa é dinâmica, a pessoa não tem distúrbio do equilíbrio, não tem alteração da fala. Ela apenas e tão somente terá o tremor, e principalmente o tremor no movimento, na ação. Quando vai pegar um copo, quando vai pegar uma xícara, quando vai pegar um garfo, qualquer coisa que ele vai fazer, então aí desencadeia-se o tremor. É diferente do Parkinson, que tem um tremor de repouso. Ele está quietinho, sentado numa cadeira, e aí treme as mãos, treme os dedos. Lembra até aquele ato de contar moeda, para quem lembra de coisas antigas ou de cinema, enrolar o cigarro de palha, por exemplo, quem mora em fazendas, campo, que usa até hoje isso. Então, esse movimento de frequência alta, rápido o movimento, mas de amplitude pequenininha. É um movimento que não tem amplitude muito grande. Essas são as características mais marcantes do início. E, Cláudio, você falava pra gente aqui do início, né? Mas isso vai avançando e, eu não sei, acredito que seja de caso para caso, tende a avançar mais a doença, mas normalmente uma pessoa que não faz o tratamento, que não vai atrás justamente para ter uma qualidade de vida, para conviver com o Parkinson de uma maneira melhor. Como que é o avanço dessa doença? Em quantos meses vai piorando? O que vai agravando? Bom, se a pessoa... em primeiro lugar, aí sim é válida uma frase mais ou menos padrão, que cada caso é um caso. Então, isso é muito significativo. Mas, de maneira geral, se um paciente, vamos supor, com 60 anos de idade, começa a ter sintomas da doença e não faz nenhum tratamento, ele pode ter uma evolução muito rápida, em poucos anos, com uma limitação funcional
tão importante que às vezes as condições até de tomar um banho, alimentar-se por conta própria ou virar num leito, isso pode ficar bastante comprometido. Se ele faz o tratamento desde o início, que inclui não só medicamentos, mas inclui medicina física, fisioterapia, às vezes também a área da saúde mental é importante, porque essa é uma doença que às vezes a pessoa, pela própria evolução dela, pode gerar depressão, mas mesmo que não seja numa fase avançada da doença com depressão instituída pela própria doença, é claro que o paciente tem mudança do humor e do prazer da vida. Então, às vezes, o concurso de profissionais da saúde mental, psiquiatria, psicologia, também são importantes na condução clínica desse paciente. O tratamento dessa doença é um tratamento multiprofissional, ele é multidisciplinar. Ele tem que envolver, não é só o neurologista que vai prescrever com sabedoria, com competência, o esquema terapêutico medicamentoso, mas a fisioterapia é importante, como eu disse, a psicologia é importante, a psiquiatria é importante, a neurocirurgia funcional tem um momento muito importante na vida desses pacientes. Então, é assim. Agora, se o paciente se submete a todas as condições corretas de um tratamento bem elaborado, bem estruturado, bem esquematizado, é evidente que o paciente vai ter, por um longo período da sua doença, uma qualidade de vida muito próxima da normalidade, né? Vai ter esses recursos que vão contemporizar a deficiência do sistema nervoso na produção daquela substância tão importante na harmonia dos movimentos, que é a dopamina. E, doutor Cláudio, você falava desse conjunto de profissionais atuando em prol do paciente. E no caso da família, qual normalmente a orientação que você dá para as pessoas que estão perto, que estão convivendo? Como é que eles podem ajudar? Você citou algo muito importante, que também é a questão emocional, né? Porque não é só o físico, mas até, às vezes, a depressão que pode vir junto, né? Com tantas mudanças aí no organismo. Excelente colocação sua, porque nós chamaríamos de cuidadores, que são familiares ou pessoas muito próximas que ficam junto com esses pacientes no dia a dia. É fundamental que a família entenda a condição e que dê apoio. Vamos lembrar aqui um detalhe, que nós estamos falando de um grupo de pacientes que normalmente é idoso. E o idoso muitas vezes tem os seus filhos, que já tem as suas famílias constituídas, e às vezes não dá a atenção devida a esse paciente com mais idade e agora principalmente com certas limitações. Porque quando é um idoso que não tem nenhum problema, que tem uma condição intelectual, cognitiva muito boa, ele pode exigir, pode questionar e pode definir muitas coisas. Mas quando o paciente está comprometido fisicamente, psicologicamente, ele fica restritivo nessa condição de exigência. E aí sim ele precisa da compreensão e da ajuda desses familiares. E isso não é o que sempre se observa. Lamentavelmente, mas lamentavelmente mesmo, muitas vezes essas pessoas são relegadas a um plano secundário e não são tratadas da maneira que deveriam ser tratadas, não são cuidadas da forma que precisariam ser cuidadas. É bom lembrar que todos nós, se não tivermos um acidente de percurso ao longo das nossas vidas, nós vamos chegar à velhice, nós vamos chegar a uma condição de idade avançada e nós vamos precisar desses apoios também. Então, nunca esquecer que a família é de fundamental importância, é tão importante quanto o medicamento, é tão importante quanto o procedimento cirúrgico, é tão importante quanto a ação de todos esses profissionais que compõem um grupo, um time que vai ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade da sua vida. É verdade, doutor Cláudio, que bom que o senhor levantou esse questionamento justamente de como as famílias têm se posicionado e infelizmente, né, que triste que muitas têm colocado em segundo plano o tratamento ou às vezes vão tratando, mas não tem mais aquele amor e aquele cuidado inicial que tinham com o paciente. Exato. Ou então porque... Bem, às vezes o paciente ele reluta em acreditar nesse diagnóstico, né? Eu tive vários casos que eu fui entre inúmeros outros profissionais que fomos procurados para dizer o que o paciente apresentava.
E às vezes, quando você fala no título, na doença, no rótulo dela, isso cria um estigma muito pesado, porque ela depara com um diagnóstico que não tem ainda, com toda a evolução da medicina de hoje, não tem ainda a possibilidade de falar em cura, não existe isso. Então, claro que esse é um diagnóstico complicado mesmo. Segundo lugar, que todos os tratamentos que existem hoje propostos, eles não permitem, não dão o direito ao profissional, ao médico, de dizer que ele está fazendo um tratamento curativo. Não existe isso dentro da doença de Parkinson, assim como em muitas outras doenças que afetam a humanidade, entre elas uma doença que está com uma prevalência muito grande, porque a população está vivendo mais tempo. Então, a doença de Alzheimer é outra doença que também é uma falência global de estruturas do sistema nervoso que compromete fundamentalmente a parte cognitiva do paciente, mas também compromete parte motora, fala e tudo mais. Mas, então, é muito importante lembrar que, embora não exista cura, existe, sim, e verdadeiramente, de forma bem enfática, existe uma condição de dar uma qualidade de vida muito próxima da normalidade aos pacientes que aderem ao tratamento. Na maioria deles isso é possível. É claro que tem nuances muito específicas, tem casos extremamente rebeldes e complicados. Isso existe em qualquer enfermidade, qualquer uma. Então, na doença de Parkinson não é uma exceção. Então, tem casos mais complexos e casos que vão responder muito bem ao tratamento, permitindo ao paciente com 10, 15, 20 anos de vida com esse diagnóstico ter uma qualidade muito boa de vida. É só procurar o profissional adequado e se submeter a uma disciplina que é o tratamento. Muitas pessoas têm vida ativa, trabalham inclusive, e devem continuar fazendo toda essa atividade. Não há uma mudança do comportamento intelectual. Então, se você melhora a condição física deles, eles podem continuar desempenhando as suas atividades, quer seja num banco, quer seja numa fábrica e assim por diante. E é importante ele estar inserido dentro da sociedade e ele conviver como se nada tivesse acontecendo, desde que seja tratado adequadamente e bem entendido. Então, eu acho assim, e a cirurgia, que todo mundo às vezes fala, nossa, mexer na minha cabeça, é um tabu bobo, porque não tem um sentido lógico, já que o risco de um procedimento desse está em torno de 2%. Imagina que estatisticamente isso aí é uma coisa muito pequena. Qualquer procedimento que se faz dentro da medicina, mesmo que não use cirurgias, ele não é isento de complicação. Mas isso está muito bem trabalhado hoje, está muito bem estudado e tem grandes equipes no Brasil que fazem os procedimentos, tal como acontece nos Estados Unidos, em vários países da Europa, do Oriente também. Então, tecnologia adequada para tudo tem, condições de ser tratado como nos melhores centros do mundo inteiro existe em nosso país, e esses pacientes todos, com essas oportunidades que vocês não dão e que estão nos ouvindo, pode saber que é fácil o início da adesão, de tratar o paciente e ter a adesão desse paciente às condutas de bons profissionais. Finalizando aqui a nossa entrevista, eu quero agradecê-lo por todas as explicações. Hoje, nesse Dia Mundial da Doença de Parkinson, falando a respeito desse assunto, conscientizando a população como deve cuidar, como deve tratar as pessoas que estão por perto, como devem amar e também integrá-los na sociedade de uma maneira geral, aumentando aí a qualidade de vida desses pacientes. E, doutor Cláudio, se o senhor quiser deixar algum contato. Bom, eu trabalho no Hospital 9 de Julho em São Paulo. Aqui o telefone direto do Centro de Especialidades aqui do hospital, que é um prédio que tem vários setores. Eu estou no Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional. O telefone aqui é 3147-8871 e o código de São Paulo é 11. Hoje conversamos com o Dr. Cláudio Fernandes Correia, ele que é neurocirurgião, explicando mais sobre a doença de Parkinson. Muito obrigada, doutor, e até uma próxima. Também queria agradecer a sua dinâmica de entrevista, que muito oportuna, muito agradável. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Até. Fique por dentro no Bom Dia RTM.